Olá, radioativos, a partir de agora, bons assuntos, discussões e, é claro, uma boa conversa que, pra quem nos ouve aí do outro lado. Seja bem-vindos, eu sou o Fábio Danielewski. Eu sou a Mônica. Eu sou o Jefferson. Eu sou a Tati, nós somos a Falsa Militante. Antes de começar o episódio da semana, a gente tem aqueles recadinhos, claro, de sempre, né, que a gente traz pra vocês. É seguir a gente lá no Instagram, comentar as publicações, se inscrever no canal do YouTube, deixar o like e comentar, que é pra gente muito importante. E também vocês podem ouvir a gente pelas plataformas de streaming, como vocês já sabem, todas elas. E essa semana a Mônica vai falar pra gente o tema que a gente vai abordar. Então, gente, o tema de hoje é sobre a homofobia. Então, o que é a homofobia, né? A homofobia é uma série de rejeições e atitudes negativas contra pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais. E essas definições para o termo referem-se variavelmente à antipatia, desprezo, preconceito, aversão e aí até o medo irracional. A cada 16 horas, um LGBT é morto. Então, de 2011 a 2018, no Disque 100 foram totalizados 4.422 mortos e são 552 mortes por ano. Ou seja, a cada 16 horas morre um LGBT motivado por crime de... por preconceito mesmo. Por homofobia. Por homofobia? Preconceito. Isso. E quando a gente fala de homofobia, a gente vem, né, já, contextualizando historicamente essa questão. O termo homofobia, ele foi empregado pela primeira vez em 1971 por um psicólogo de Nova York, que se chamava George, e ele tinha uma obra intitulada A Sociedade e a Saúde Homossexual, e ele afirmava que as pessoas que alimentavam a homofobia possuíam problemas psicológicos, propondo dentro de outras medidas a retirada do termo homossexualidade da lista das doenças, né, pela OMS. Nessa questão, nas civilizações antigas de Grécia e Roma, a homossexualidade era praticada por muitos e tinha essa visão de forma natural. Mas as religiões judaico-cristãs foram propulsoras e propagadoras dessa questão da intolerância contra os homossexuais, dessas relações vistas como atos de perversão, que levou a inúmeras mortes, amputações, castrações, multas e diversas torturas psicológicas e físicas. E essas ideias de preconceito, de homofobia, elas foram alimentadas durante muitos séculos e a homossexualidade passou a ser considerada uma patologia, uma doença mental, um problema genético e por muitos também chegou a ser considerada como uma aberração. Muitos homossexuais nesses períodos eles foram forçados a inúmeros procedimentos, viviam em clínicas psiquiátricas porque eles eram considerados perigosos para a sociedade. A situação desumana ela começou a mudar a partir da década de 80 com a descriminalização da homossexualidade, né, por diversos países do mundo. E já na década seguinte, a Organização de Saúde retirou, né, a homossexualidade das listas de doença, e então ali começou a se ter todo um movimento voltado para isso também. Só que a gente não pode deixar de falar da questão de homofobia sem citar a rebelião de Stonewall, que é o marco da revolução da comunidade LGBT, que foi uma série de manifestações violentas e espontâneas por parte dos membros da comunidade contra a invasão da polícia de Nova York, em São Francisco. A data foi no dia 28 de junho de 1969, no bar mesmo Stonewall Inn, que ficava no bairro Greenwich Village, na cidade de Manhattan, se não me engano. Então, esses motins, eles amplamente foram considerados o evento mais importante que levou o movimento moderno à libertação gay, né? A luta pelos direitos no país. Esses homossexuais, na década de 1950, 60, eles enfrentaram um sistema jurídico muito forte, assim, em questão de anti-homossexuais. Os primeiros grupos tentavam provar que os gays, eles poderiam ser assimilados pela sociedade, na questão que apoiavam o sistema educacional, não confrontacional, para os homossexuais, heterossexuais, que todos poderiam viver em comum acordo, com os mesmos direitos e tudo mais. Só que em 1970, foram vistos por muitos movimentos sociais que eram ativos naquela época, com o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, a contracultura que eles chamavam, né, na época dos anos de 1960. Essas manifestações, as influências com o ambiente liberal também, que eles pregavam muito sobre isso, e também poucos estabelecimentos recebiam as pessoas nessa
nessa época, porque eles eram anti-gays. Então, aqueles que faziam isso, tipo, eram bares, os gerentes, os donos, raramente eram gays. E na época, o Stonewall Inn era a propriedade do grupo mafioso Cosa Nostra América. Ele recebia uma grande variedade de clientes e era conhecido por ser popular entre as pessoas pobres, marginalizadas da comunidade gay, tipo drag queen, transgêneros, homens efeminados, lésbicas masculinizadas, prostitutos e jovens sem tetos. As batidas das polícias nesses bares, elas eram rotina nessa época. Então, os oficiais, eles acabaram perdendo o controle dessa situação no Stonewall Inn e eles atraíram uma multidão que foi incitada à revolta. Então, essa tensão entre a polícia de Nova York e os residentes homossexuais de Greenwich Village irromperam em protesto na noite seguinte. E em várias noites, durante semanas, os moradores do bairro organizaram grupos ativistas que concentraram esforços nesses estabelecimentos de lugares gays e lésbicos que puderam enfrentar, tipo, a polícia, essa questão do anti-gay, né, que eles falam, sem ter medo de serem presos. E aí foi criando um sentimento entre a própria comunidade de urgência, que foi se espalhando, e entre as pessoas que não testemunharam os tumultos, elas acabavam, tipo, entrando para participar dessa rebelião, e foram reuniões organizadas, e onde eles viram a oportunidade de agir, que a Sociedade Machine, em 4 de julho de 1969, eles realizaram um protesto, né, que ficou anual, em frente ao Salão da Independência na Filadélfia, chamado de Lembrete Anual. Então, assim, Stonewall, ele foi muito importante para a comunidade, porque ele foi um marco na revolução do ativismo gay, da questão de direitos e tudo mais. Então, hoje, nós, homossexuais presentes na sociedade, que não presenciamos o caso de Stonewall, nós ainda colhemos frutos disso, dessa revolta da população, por lutar pelos seus direitos em questão de liberdade que nós hoje colhemos, graças a eles. Então, eles pra gente podem ser considerados como heróis, porque graças ao esforço, à militância que foi feita naquela década, que era muito complicado ser gay, em 1950, 1960, que hoje nós podemos andar na rua aí ainda lutando, claro, né? Nós temos muito que crescer enquanto comunidade, direitos e tudo mais. Mas Stonewall, assim, foi um marco muito importante pra gente, e as paradas LGBTs também são uma data em especial de militância, de ser lembrado, de falar sobre isso, não só durante o mês do orgulho, como algumas marcas fazem, mas o homossexual, ele veio sendo marginalizado desde os primórdios, né? E quando a gente fala em homossexualidade, a gente automaticamente lembra AIDS, né? Porque para as pessoas, gays é sinônimo de doença. Só que a AIDS, ela foi reconhecida nos Estados Unidos a partir do ano de 1981 e foi encontrado um número grande entre homossexuais homens, né, moradores da cidade de São Francisco e Nova York. E só que em 1983 o agente etimológico, ele foi identificado como o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV-1 e HIV-2, né, que são os tipos. Hoje até existem mais tipos de HIV. E não se sabe, tipo, acerca da origem do HIV. Porém, estudos relacionados mostram que isso está ligado a primatas não humanos na África, só que eles não acabam se contaminando pelo vírus, no caso, chimpanzés, os macacos e tal. Então, existem esses vários tipos de HIV, né, desse vírus da imunodeficiência humana, que eles são assimilados aos métodos das formas de transmissão que a gente conhece, né, que são as relações sexuais, as transfusões sanguíneas, a perinatal, que é de mãe para filho durante o parto, até mesmo o aleitamento materno, que ocorre, né, essa contaminação, e também a transmissão ocupacional, que é ligada aos profissionais de saúde, que acabam se machucando em contato com pacientes infectados com o vírus e tudo mais. Lembrando que hoje a gente, né, tem os coquetéis que previnem toda essa questão, que é o PrEP, que a gente fala, né, que as pessoas fazem uso para quando se considera que tem entrado em risco, em contágio com o vírus, então a pessoa toma esse coquetel durante 30 dias para eliminar se houver o vírus dentro do organismo, né? Porque o vírus não se instalou. E um dado interessante é que na África são encontrados os maiores números de casos de HIV, e essas taxas ficam entre os 30% e 40% no país. Nas outras partes do mundo, as marcas são de 15% a 29%.
acontecendo. O motivo da maior contaminação nesses países é a transmissão entre heterossexuais e também o aleitamento materno, né? Que de mãe para filho. Então, assim, eu acho que já se bota uma coisa assim que a gente pode falar. Também uma questão cultural da questão de, como é que posso dizer, física, de financeira, de conhecimento estereotipado, às vezes por falta de acesso à informação também. Então é onde se encontram esses níveis elevados de contágio do HIV, né? Lembrando que HIV é uma coisa e a AIDS é outra, né? As pessoas têm que entender que quem tem HIV não tem AIDS. É muito colocado como uma coisa só, né? Sim, porque o HIV, na verdade, ele é um vírus e quando você trata ele acaba sendo não identificável porque ele fica adormecido no organismo, então, e a AIDS em si já é a doença própria do HIV que se desenvolveu dentro do organismo. Então, hoje, assim, a gente tem muitos métodos contraceptivos relacionados ao HIV, muita informação. A gente precisa, sim, claro, de mais políticas públicas voltadas para essa questão da AIDS, do HIV, não falar somente em dezembro, que é o Dia Mundial de Combate ao HIV, não falar somente em junho, porque as pessoas precisam desse esclarecimento constantemente. O Brasil tem casos elevados de contágio de HIV, que não são só ligados a pessoas homossexuais, não é porque eu sou gay que eu tenho HIV. As pessoas têm que desmistificar essa questão de que gay é sinônimo de doença, de algo ruim, como errado, como algumas religiões seguem essa doutrina, que é onde a intolerância mesmo dessas pessoas, elas acarretam as pessoas a se sentirem menosprezadas, diminuídas, e a homofobia, ela nos mata. As pessoas estão nos matando, usando disso como ponto de brincadeira, de chacota. Porque quando você usa o termo gay, viado, bicha, você nunca usa tipo pra ser engraçado, você usa como ofensa. Porque você fala assim, seu gay, meu que gay, que viadinho, seu viado, não sei o quê. As pessoas não usam o termo, seu hétero, seu branco, como tipo forma de ofensa. Porque pra eles é normal. Nós somos tidos como diferentes. Por quê? Porque a dominância heterossexual na sociedade é muito grande, assim como a dominância branca em cima das outras raças, das outras raças, a gente pode usar raça, é muito grande. Então, reflitam sobre essas questões, porque a homofobia mata. E assim, quando a gente fala de homofobia, um caso assim que me choca até hoje é o caso da Dandara, a travesti que foi assassinada no meio da rua por vários homens. Foi apedrejada, levou pauladas, e a homofobia é uma realidade muito constante no nosso país. E cruel, né? Cruel. Muito cruel. O nosso sangue tá no chão também, constantemente. Nós estamos morrendo pelas mãos das pessoas e, consequentemente, quando você se cala, você se torna omisso, você também tem o nosso sangue nas suas mãos. Porque você poderia ter defendido, você poderia ter falado algo, você poderia ter sido educativo e você não foi, você se calou, você preferiu não se aborrecer com aquilo, não se meter naquilo, então consequentemente vocês também têm o nosso sangue nas suas mãos. E quando a gente ainda vive numa sociedade homofóbica, né? Muito. Nós vivemos numa sociedade homofóbica, e uma homofobia, assim como outros tipos de preconceito estrutural, porque tem aquele padrão. O padrão é o homem branco, é o homem branco, e daí vem aquela hierarquização da sociedade, né? O homem branco, daí a mulher branca. E os filhos. Né? E daí depois de tantos, daí começa o gay, o bissexual, a lésbica, na questão de demonizar mesmo a homossexualidade, né? Que é questão religiosa, e que não é certo, né? E a gente encontra muito isso, assim, até falando dessa questão do estereótipo normativo da sociedade. Se a gente for olhar essa questão de homofobia, ela é muito constante, e assim, até a questão sexual, ela ainda se torna muito sexualizada, em questão, tipo, de lésbicas. Sim. Porque pros caras, nossa, os homens héteros, que tesão das mulheres se pegando. Eu e a Tati, inclusive... Parece que tu vai contar que se pegou. A gente tava se pegando. Não, eu e a Tati, eu tenho
tipo, vários amigos héteros e a gente sai e tal. E já aconteceu acho que umas 3 vezes, né, Tati? Não sei se tu lembra. Sim. De eles proporem que ficássemos eu e ele e a Tati, tipo, fazer homenagem, porque eles partem do princípio que se a gente é bissexual, automaticamente a gente já vai querer fazer homenagem, entendeu? Tipo, a gente já vai... Mas a gente queria. Tô brincando. Não. E eles sexualizam demais, assim, e não só as bi, principalmente as meninas lésbicas, eles não podem ver, tipo, as pessoas geralmente não podem, se não dão com preconceito e falando mal, então, ai, nossa, posso participar, tipo, nossa, eu, né, querendo se meter no meio e É tal. sempre aquela ligação com o sexo em si, né? Sim. Tipo, nossa, tem Apesar de- por exemplo, tem um casal hétero. Ok, casal hétero vive a vida dele, beleza? Sim, e tal. tranquilo, casal Eu não hétero. fico imaginando, né, casal hétero, ele pega a mulher dele, não sei o que, não. E com gay, e com os homossexuais é assim, tipo, porque vai lá, parece que se fica, a pessoa quer se preocupar com quem a outra pessoa dorme. Sim. Cada um dorme com quem quiser. Apesar das bissexuais sofrerem também a homofobia, ela é mais constante. Em 36% dos casos são os gays, 32% são os trans, 12% são as lésbicas e só 2% são bissexuais que sofrem, Sim. né? Mas a gente não pode também banalizar, tipo, dizer que só porque é bissexual também não sofre. Sim. Eu tinha pego uma Uber, não sei qual semana, mas foi esse mês passado aí. E aí a gente tava falando e tal, ela era lésbica. E aí quando eu falei que eu era bissexual, ela ficou tipo, mas você não sofre, né? Você não sofre nada, não sei o quê. Sim. Porque pra você é bem mais fácil. Porque você também pega homem, então é mais fácil. Entendeu? Mas tipo, claro, não sofremos tanto quanto as lésbicas. Não, com certeza. Mas a gente não pode ficar diminuindo a dor do outro pra ficar enaltecendo a sua, tipo, porque não é uma competição. Sim, de quem Sabe, sofre de quem sofre mais, mais, quem é tá ligado? pior. Exatamente. Com certeza, os mais afetados são as pessoas que estão ali, vamos dizer, na linha de frente, né? Sim. As pessoas que sofrem mais constantemente são as mulheres trans ou homens trans e os travestis que estão ali na linha de frente, os gays que são mais afeminados, vamos dizer assim, e as lésbicas são mais masculinizadas, isso mesmo. E aí lá no final da gente bissexual. É também uma forma de invisibilidade, né? Sim. E a gente não é reconhecido pela maioria das pessoas. Legal que tu falou ali das trans e das travestis, que tem sempre aquela ligação, que é o preconceito estrutural da sociedade, em que tudo trabalha com um programa. Sim. Né? Porque geralmente é o único meio que sobe, porque essas pessoas não são reconhecidas no mercado de trabalho. É muito difícil aceitar pessoas trans, travestis no mercado de trabalho. Então, às vezes acaba sendo o único meio da pessoa conseguir uma renda. E isso é muito triste, porque as pessoas não têm oportunidade, entendeu? Isso. Mas parece que é uma opção delas. Tá ali porque quer. Não é porque quer. Dá um trabalho, oferece um trabalho pra ela. É uma pessoa, assim, com capacidade de fazer qualquer coisa como outra pessoa. Sim, essa questão da marginalização, né, é muito constante, assim, de transexuais, de travesti. A gente vê que quando a gente fala de homofobia, a gente não pode falar só da homofobia voltada dos heterossexuais contra a comunidade LGBT, porque dentro da comunidade LGBT também existem muitos casos de homofobias, porque eles se segregam dentro de grupos. Então, tipo, aquele estereótipo de que você tenha que se encaixar dentro de um padrão gay normativo, vamos supor, porque quando você diz, eu sou gay, gosto de homem e tal, nada contra afeminados, mas não curto, você automaticamente está sendo homofóbico. Já remete aquele gay bombado porque lá. você tá segregando, dizendo que, tipo, aquela pessoa afeminada, ela não se encaixa dentro do padrão gay que você considera, entendeu? O gay não é só corpo, não é só músculo, não é só beleza. Eu acho que as pessoas, elas têm muito a acrescentar independente de padrão de beleza, porque eu acho que quando a gente segrega dentro da própria comunidade e os grupos determinados, a gente tá sendo, sim, homofóbico, porque a gente tá dizendo que, tipo, não tenho nada contra, mas não gosto, não é meu tipo.
você está sendo homofóbico, porque as pessoas, elas têm o mesmo direito de ir e vir, e quando você faz isso, você está automaticamente excluindo aquela classe dentro do seu grupo, vamos por assim, porque não é o padrão que você acha, tipo, normativo para ser gay. E as pessoas, elas têm que ser como elas se sentem à vontade. Se elas querem se vestir de forma feminina, ter trejeitos e tudo mais, tudo bem. É essa questão, como elas se sentem. Assim, como quando você, macho discreto fora do meio, que, né, é muito usado entre os gays, você tá aí dando o rabo, tá comendo o rabo, na forma bem chula mesmo de se falar, porque essas pessoas, justamente elas estão dando a cara a tapa aí na rua, sendo motivo de piada, comentários homofóbicos, para que você, padrão gay, tenha essa liberdade de poder andar na rua de mão dada, ou de beijar, de ser quem você é, justamente por esses grupos que vivem nessa linha de frente. Porque, querendo ou não, existem sim grupos dentro da comunidade que são a linha de frente, que são escrachados pela sociedade de uma forma muitas vezes não positiva. Por quê? Porque é mal visto. Então a gente tem que erradicar essa questão de que você tenha que ser um gay normativo para o que a sociedade pede, porque todo mundo tem os mesmos direitos. Não só quem é masculinizado, quem é afeminado, quem se traveste, quem é trans, porque nós somos um grupo só e todos nós sofremos. Quando eu apanho, automaticamente você apanha também, você é agredido, porque você também é gay. Então essa questão de empatia, sororidade dentro da própria comunidade, eu acho que ela tem que se fazer mais presente. E claro, é a minha opinião, é da forma que eu penso, não tô impondo nada pra ninguém, mas é bom porque às vezes a gente ouve isso e a gente faz uma reflexão maior, porque todos nós temos os nossos preconceitos. Então a gente tem que ir se desconstruindo em relação a esses termos e tudo mais, que até uma coisa que assim, que a Tati bate bastante na tecla também quando a gente conversa, é sobre a sexualização do homem negro, gay, que é relacionado ao pauzão, que hipersexualização, né? Sempre. Do homem, da mulher também em si, porque dentro da comunidade, né, pauzão, tem que ser pauzão. E o negro, automaticamente, ele é colocado nessa linha ali. A isso, então, a gente tem que rever, tem que ser mais didático e pensativo, né, nessas questões, assim. Falo por mim também. A gente tem que repensar muitas coisas para evoluir cada vez mais como grupo e eu acho que parar com essa questão de segregar dentro da comunidade, porque quando a gente segrega dentro da comunidade, a gente automaticamente, eu acho que acaba fazendo, elevando ao que os outros estão impondo pra gente lá fora, quando não deveria ser assim. Que as nossas diferenças, as nossas igualdades, as nossas singularidades, elas deveriam ser vistas da mesma forma que os normativos, os héteros, eles enxergam dentro do próprio grupo deles. Isso é mais uma prova de como o machismo estrutural afeta. Sim. E afeta todo tipo, afeta a mulher, afeta o próprio homem, afeta o gay, enfim, afeta. Uma fala da psicóloga Sheila que participou com a gente no último episódio. O dia que a gente romper com isso, a gente vai romper com toda uma estrutura social que já existe. Então, o dia que a gente romper com o machismo, vai mudar tudo. E tem que mudar tudo mesmo. Só que, como a Sheila fala, até essa questão, é difícil você romper com essa estrutura, porque quando você automaticamente rompe com isso, você tá rompendo com o mundo, como diz ela, porque você tá indo ao contrário, tudo que já foi imposto, porque a gente nasce no mundo pronto. Então, é difícil essa questão de luta, de fazer diferente. Então, quando você mostra o oposto, aquilo, você encontra uma resistência muito grande, porque realmente as pessoas, parece que elas têm medo de... É que nem quando você fala, até compartilhar histórias da falsa, tudo bem, quanto mais homens gays, mais mulheres vai sobrar pra gente. Pô, tipo, as mulheres lésbicas. Sim. Entende? Então, assim, vamos parar de usar as mulheres lésbicas também como fetiche e achar que, tipo, é gostoso duas mulheres, né? Porque, olha, de 100%, acho que 99% dos homens tem fetiche em transar com duas mulheres e elas se pegando. Sabe? Então você tá sexualizando a lésbica, sim, porque você acha, tipo, gostoso que... nossa, duas mulheres na cama se pegando. Objetificando, né? Participando disso. Que nem delícia, eu ouvi esses dias um colega falando que... porque é horrível, eu quero ver duas mulheres se pegando, é lindo agora ver dois homens se pegando, que nojo. Eu não gosto disso. Eu falei, mas você tá sendo preconceituoso. Isso é um comentário super homofóbico. Ele disse, não, é minha opinião, eu não acho bonito ver dois homens se beijando. Mas por que dois homens se beijando é feio e duas mulheres se beijando pra ele é bonito?
bonito. Porque o sonho deles de princesa. É o sonho, um fetiche que eles têm de ver duas mulheres juntas. Ele pensa que a mulher, ela tá ali só pra servir pro desejo sexual dele. Só pro prazer dele. Então, assim, quando ele vê duas mulheres se pegando, ele acha que as duas mulheres estão se beijando pra ele. Sim. Não por causa dela, pelos sentimentos dela de ficar com outra mulher mesmo, de gostar da outra mulher. Isso vem Mas ela muito... tá ali se mostrando pra ele, entendeu? Tipo, pra agradar ele, em função dele. Então o ego do macho é tão alto que ele, assim, ele é tão inflamado que se riscou ali, peidou, pegou fogo. Eu acabei de lembrar uma música da Ana Canãs. É muito boa, não lembro o nome da música, mas ela pega justamente essa parte que o homem mete, e só isso que ele sabe fazer. Sim. Não sabe usar as outras partes da mulher. Eu tava vendo vídeo sobre pra isso agradar a ontem, mulher. da Jujutsu. E assim, falando. procure Ana Canãs no YouTube, que bem provável tu vai conseguir achar essa música. É, mete mais, alguma coisa assim. Alguma coisa mais ou menos assim. É muito bom mesmo. A gente vê, assim, né, essas piadas, assim, nojentas. Acho que pode se falar assim, né? Que nem esses dias a gente tava conversando sobre a questão da doação de sangue entre homossexuais. E aí falando, aí tipo, as pessoas ficam simplesmente, nossa, mas por que não pode doar? Porque ainda a gente vê essa questão de que o homossexual, ele é ligado a doenças. Então, eles acham que automaticamente todo gay, né, deve ter uma doença contagiosa. A questão de janela imunológica que eles falam, né, que é dentro de 6 meses e tudo mais. E a pessoa falou assim, mas gay não pode doar sangue porque é purpurina, e começou a rir, tipo, aí eu olhei e falei assim, não é engraçado, porque isso é homofobia, isso é preconceito, questão de gays, porque se você não fala que você é gay, você vai lá doar o seu sangue de boa, eles vão examinar, claro, como faz todo mundo, e vai passar. Então por que automaticamente quando você fala que você é gay, o seu sangue não presta? Olha quantas pessoas estão deixando de serem ajudadas nessa questão, tipo, de precisarem de tipo, sanguíneos, e não tem porque tem essa questão do preconceito ainda contra os homossexuais, assimilando os gays a, tipo, a doenças. Teve uma cidade lá no Nordeste, se eu não me engano, que fez o dia da doação de sangue para homossexuais. Que legal! Foi o primeiro lugar no país que eles fizeram esse dia, tipo, para os homossexuais que quisessem fazer essa doação, que poderiam ir lá e que seria aceita a doação deles. Eu acho isso muito bacana, porque é quando você vai na questão de contra o rumo do que é imposto. Então, assim, eu acho atitudes como essa muito bacanas, porque eu acho que dá um apoio muito significativo para a comunidade. A gente precisa de apoios, assim, e quando a gente fala em apoio à comunidade, essa questão de homofobia, principalmente as pessoas que têm essa questão de estarem na mídia, da comunidade LGBT, ser muito presente, muito forte nisso, para que essas pessoas usem a sua voz, o seu espaço de destaque para combater mesmo e apoiar a causa da comunidade em si, em geral, porque eu acho assim que você não deve só mostrar o seu apoio à comunidade no mês do orgulho, que tem a parada, assim, e marcas utilizam muito disso para atrair o público LGBT, porque o público LGBT é um público que consome muito. É um público que, graças a Deus, tem essa condição, essa questão de consumismo. Então, as marcas acabam se aproveitando disso para fazer essa militância nesse mês para atrair o público, quando, na verdade, a questão da marca em si, durante todo o ano, não é voltada para a causa, para a comunidade. Então, as pessoas elas têm que começar, sim, fazer essa militância seletiva em cima dessa questão dessas marcas que usam o movimento para se aproveitar, quando, na verdade, elas não fazem nada de positivo para a comunidade em si. E a gente vê muito disso hoje. É que nem artistas que têm um público consideravelmente grande, homossexuais, até mesmo são homossexuais, e às vezes fazem comentários que a gente não entende como que a pessoa chega naquela conclusão. Tipo, claro, todo mundo tem direito de se desconstruir, todo mundo merece uma nova oportunidade de aprender e corrigir, os seus erros, mas quando você martela naquilo muito tempo e você volta a cometer os seus erros, eu acho que você já vive naquela questão da ignorância mesmo, desse machismo que é imposto pela sociedade, de que o gay é motivo de piada, que
que o gay é caricato. É como você vê uma novela. O personagem gay, ele sempre tem os trejeitos, ele é sempre afeminado, ele é sempre visto como caricato, ou muitas vezes é visto como prostituição, assimilado à prostituição das travestis, das transexuais. As coisas de gay, né? Essa é coisa de gay. Tipo, que coisa gay, que gay, nossa, sabe? Então, tipo, a masculinidade, ela é tão sensível assim, tipo, sim. Entende? A questão que nem assim, heterossexuais, tipo, os homens que se cuidam, que gay, porque ele passa creme, porque ele se depila. Tipo, que bom que ele se cuida, né? Que ele se sente bem assim. E até quando a gente fala sobre isso, a gente pode acarretar até o Richarlison, o jogador que era do São Paulo. Ele foi muito tempo. Então, assim, quando a gente fala do Richarlison, ele foi muito estereotipado pela torcida, porque a torcida de futebol, ela é muito machista. Muito demais. Muito machista, tipo, seu viado, juiz viado. E o Richarlison, ele foi sempre tido como gay dentro do futebol, e eu acho que isso deve ter prejudicado ele muito sentimentalmente, assim, a questão emocional dele por muito tempo, porque por mais que ele nunca tenha falado se ele é homossexual ou não, isso é um direito dele, é uma questão... Sim, a vida pessoal dele. A vida pessoal dele não importa. E a gente tem muitos casos de homofobia dentro dos estádios, dentro dos clubes de futebol, porque as pessoas já não querem se trocar na frente dele, porque acham que automaticamente o gay vai querer dar pra todo mundo, vai virar o cu ali, vai querer comer todo mundo. Então, assim, é um machismo muito grande, uma masculinidade muito frágil. Tinha um jogador de vôlei também, que passa, não lembro agora, eu não recordo o nome dele, mas também sofreu por vários preconceitos, assim, só porque ele era gay, não queriam que ele jogasse na seleção masculina. E que, tipo, o que isso vai afetar no desempenho do jogo dele? Nada, né? Quando a gente fala nessa questão da homofobia, né, do preconceito, ela é muito grande no nosso país. No Brasil, por exemplo, a gente vê muitos casos brutais e casos horríveis de mortes, e não é tipo assim, eu fui ali e já é horrível pelo fato de você matar uma pessoa por uma orientação sexual, por algo que ela gosta, por uma opção dela, uma escolha dela. Mas os crimes são brutais. Por exemplo, tem um caso de um jovem de 16 anos de idade que ele estava na escola, tinha a vida toda pela frente, tinha 16 anos, né, afinal, e ele foi morto brutalmente. Ele teve todos os dentes arrancados e uma barra de ferro enfiada dentro da perna. Que foram, tipo assim, em outros países seria uma manchete geral, uma repercussão geral. Todo mundo iria falar, todo mundo iria ficar chocado, pedir justiça. E que no Brasil foi só mais um caso de um gay que... uma estatística que entrou pra estatística de um gay que morreu. Por exemplo, no Chile, um crime semelhante como esse aconteceu e mudou as leis do país. Fez o governo e a oposição coincidirem nessa necessidade de mudar as políticas públicas e tal. Foi o caso do Daniel Zamúdio, que ele faleceu no dia 27 de março de 2012, que ele ficou 20 dias agonizando no hospital e ele acabou dando seu nome à lei contra a homofobia que o próprio presidente Pineira, não sei falar, que decidiu apoiar. Ele tinha sido golpeado até ficar inconsciente, apagaram cigarros no corpo dele, desfiguraram seu rosto, o apedrejaram reiteradas vezes, arrancaram parte de sua orelha, bateram com uma garrafa na cabeça dele, quebraram suas pernas fazendo alavanca com elas até o limite de resistência dos ossos e desenharam 3 cruzes esvásticas na sua pele com troços de vidros. Então, tipo, e o país inteiro reclamou justiça e pediu pela justiça do caso e foi ouvido até criada uma lei e mudada as políticas públicas do país. Então, a gente vê como no Brasil as coisas ainda são extremamente difíceis, né, para todos os homossexuais. E quando a gente fala dessa questão assim, também a gente automaticamente acarreta a questão da homofobia dentro dos próprios lares. E muitas vezes os homossexuais, eles não têm o próprio amparo da família, porque a gente entende que é difícil até pra questão pai e mãe, porque eles idealizam uma coisa pro filho, né? Toda pela cultura, né? Sim. Então, é assim que a gente pede, que eu acho que falta um pouco dessa didática relacionada ao termo tipo, da homossexualidade, porque foi visto muito tempo como tabu, e ainda é um tabu muito grande falar sobre homossexualidade dentro das famílias, até com os filhos em si, pra instruir, porque isso tá na rua, as pessoas vão ver, ninguém tem que se esconder e não tá errado em querer se esconder, porque
nós somos pessoas e temos os mesmos direitos. Só que eu acho assim, o mundo é tão cruel lá fora e quando você não tem o amparo, o respaldo dentro da sua própria casa, se torna tudo tão mais difícil, porque quem deveria proteger você, tipo, tá excluindo você, tá dizendo que, não é mais meu filho, não te conheço, vai embora da minha casa, bota na rua, como se nem conhecesse, tipo, a pessoa tá passando por um momento já, porque é difícil você se auto-aceitar homossexual. Extremamente difícil. Porque você cresce com aquilo que é errado, que, tipo, que esse julgamento que é pecado. Aí você faz vários questionamentos e a gente leva a questão do suicídio. Sim. Porque as pessoas acabam entrando em depressão e tudo mais. Até que tem algo pra falar sobre isso também, né? Sobre os transtornos mentais que tinha comentado. Né? Sim. Alguns dados da OMS, sim. Que, assim, no dia 17 de maio de 1990, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças, porque até esse ano, até esse período, ela era considerada como uma doença. Por exemplo, em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou que a homossexualidade era uma desordem mental, e vários cientistas foram estudar para ver se era isso mesmo, e eles não conseguiram comprovar. Então, com a falta dessa comprovação, em 1973 que foi retirada a opção sexual da lista de transtornos mentais. E assim, o dia 17 de maio ele é considerado o Dia Mundial de Combate contra a Homofobia, né? Sim. Então, nós estamos aí... Que foi esse marco, né, de quando foi retirada da lista internacional de doenças. Então, a ONU reconhece, tipo, o dia 17 de maio como o Dia Internacional contra a Homofobia. E a gente tem algumas coisas também, tipo, de ganhos para a comunidade dentro do Brasil, que a União Estável ela foi aprovada em maio de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, então que pessoas do mesmo sexo elas podem, né, ter essa união estável, direito civil, né, como os casais héteros. E em 2013 o CNJ aprovou o casamento civil gay no Brasil, tendo os mesmos direitos de um casal homossexual. Eu acho que isso é um ganho muito grande para a comunidade, e só que a gente vê ainda que muitas vezes essa lei não é aplicada. Eu estava lendo uma matéria ano passado de um cartório em Florianópolis, que tinha vários pedidos de união civil entre pessoas do mesmo sexo, e o cartório dificultava muito e dizia que, tipo, não poderia fazer essa. Até foi matéria no jornal, e aí porque a lei é bonita, né, mas... entrou, interviu, porque o cartório estava sendo negligente. Sim, com certeza. Porque eles têm que realizar, então a gente eles têm que aplicar o que tá na lei. Que o poder público ainda não é imparcial em questão, né, dessas coisas. E a gente tem muito que crescer. Então, assim, são medidas como essas que ajudam também a combater o preconceito que a gente vive encontrando na sociedade. A própria esfera é preconceituosa, né? Então, até na questão da adoção de crianças, eu tenho duas conhecidas que elas já estão na fila há um tempo para adotar, e 2 vezes elas estavam com a juíza, se não me engano, não lembro agora se é juíza ou juiz, para adotar. E elas estavam tudo certo pra adotar. E, tipo, foi rejeitado. Em 2 partes foi rejeitado, entendeu? Essa e uma das questões era quando teve entrevista com o pai de uma delas, o pai ainda tava aceitando, apesar de elas estar anos juntos, ainda tava aceitando a questão dela ter uma namorada, enfim. Então, por causa de um fator que nem era delas em si, porque elas foram cuidar das crianças, né? Não o pai, o avô, no caso, não foi aprovado. Então, é um preconceito muito grande na esfera judicial, né? E quando tu fala assim, o pai ainda estava aceitando, eu acho engraçado porque pra gente homossexual, a gente vive, acho que a vida em busca dessa aceitação das pessoas, né? A gente vive nessa busca constante pela aceitação dos outros enquanto sociedade, enquanto família. Essa questão que você, tipo, se julga, nossa, eu vou estar dando um desgosto pra minha família sendo assim, a sociedade não vai me ver com bons olhos porque eu sou assim. Eu acho que a gente tem que parar de buscar essa aceitação. Claro, a gente tem que ser aceito, eu digo, na questão de respeito, as pessoas têm que respeitar. Eu acho que as pessoas, elas têm que entender que o que elas, a partir do momento que elas são homofóbicas, elas ferem o direito do outro, mas a gente tem que parar de querer ser a aceitação de todo mundo, de buscar. A gente tem que entender que as pessoas têm sim que respeitar a gente, independente de qualquer coisa, de orientação sexual, de cor, de raça, de credo religioso e tudo mais, e que nós somos pessoas e nós temos os mesmos direitos de ir e vir, de existir,
aqui. A gente não tá aqui pra fazer mal pra ninguém, a gente quer levar a nossa vida da melhor forma possível. E quando a gente vê casais gays enfrentando dificuldade de adotar crianças que estão sem um lar, que precisam de uma família, é muito triste, porque falar, dois iguais não reproduz. Porra, tá criando filho de que dois diferentes fizeram e não criaram, abandonaram essa criança. Então, assim, a partir do momento que você está disposto a dar um lar, um carinho, uma família pra essa criança, pra essas crianças, por que tipo, homossexuais não são qualificados pra isso? Sendo que os pais heterossexuais fizeram, abandonaram a criança por N fatores, né? Às vezes até não por essa questão, tipo, de não querer cuidar, mas questão social, de vulnerabilidade, de risco que essas crianças se encontram, eles acabam sendo retirados dessas famílias também para ir para esses lares temporários até que seja encontrada uma solução. Muitas vezes a própria família não quer essa criança, então é onde ela vai para adoção, ficando nessa casa de passagem, e o problema é que os casais querem as crianças perfeitas no máximo até 6 anos. Sim, então, geralmente bebezinhos, né? A gente vê um índice muito grande de crianças que a partir de 6 anos deixam de ser adotadas por as pessoas quererem, tipo, bebês e crianças com deficiência. Tem um caso que eu vi, até passou no SBT, close erradíssimo, né? SBT, Silvio Santos também. Né? Que um casal gay adotou uma criança que ele tinha síndrome de Down, não. Ele tinha uma deficiência que eu não lembro o nome agora, e ele foi rejeitado por 20 famílias heterossexuais que estavam na fila. Então esse casal gay, ele adotou essa criança, e assim, tu vê na matéria que é uma criança feliz, que realmente tem amor, tem apoio. Então assim, ó, você rejeita até uma criança, entendeu? E assim, se tu for olhar, 60% das crianças que se encontram em abrigos hoje são crianças negras. Sim. Então a gente vê essa rejeição, esse preconceito até mesmo com as crianças em si, de uma forma, porque elas estão lá querendo uma família, e você automaticamente, quando leva lá, vamos lá no orfanato e tal, você vai direto no bebezinho, na criança de 1 ano, e você automaticamente tá excluindo, tá fazendo aquela criança sofrer, porque ela começa a ficar cada vez mais desacreditada que ela vai ter uma família, que ela vai conseguir um lar pra ela, sabe? Já tem todo um dano psicológico de tudo que às vezes a criança já viveu, já passou. Pelo sistema, sim, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que crescer, a gente tem muito que caminhar. Vocês não vão nos calar, vocês não nos calaram até agora, nós estamos aí, nós estamos ocupando os espaços, os meios. Então eu acho que vocês devem praticar principalmente a tolerância, o amor ao próximo, o respeito pelas pessoas, independente de qualquer coisa, porque a homofobia mata, e mata muito. É triste a gente ver isso relatar enquanto pessoas. A gente vê hoje, graças a Deus, uma leva de artistas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, muito grande. Nós estamos, né, sendo notados, nós estamos tendo esse apoio de uma parte da população. E assim, são coisas que deixam a gente felizes, que nem a Pablo agora foi considerada pela Times como a líder da próxima geração. Tipo, sério, que legal. Então coisas que a gente fica feliz, sabe? Sim. Com esse ganho, essa notoriedade, essa desmistificação de gay assimilada à promiscuidade e à doença, sabe? Assim, faltam até palavras às vezes pra gente falar, assim, porque é um assunto complicado, é uma coisa que mexe com a gente tem as nossas próprias experiências relacionadas a isso. Muitas vezes você não sofre homofobia diretamente, mas você sabe que as pessoas comentam de você por trás, isso é fato. Isso ou acompanha pessoas importantes pra você que sofrem esse tipo de preconceito, que tipo, o que mais me indigna é que tem muita gente que acha que é mito, é lenda, que não existe preconceito, que o mundo, que não existe, que porque é drama, é mimimi, e que não vê essa realidade, às vezes não vive, não vê pessoas passando por isso próximas suas, e acha que não existe, mas tem muitos casos no Brasil e mesmo no mundo afora. No Brasil, por exemplo, tem um grupo na Bahia, é o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, e eles fizeram um documento, levantaram alguns dados a respeito das mortes que ocorrem no Brasil, né? Eles pegaram esses dados e dizem que em 2013 foram contabilizados 312 assassinatos, mortes e suicídios de gays, travestis, lésbicas e transexuais brasileiros vítimas de homofobia e transfobia, né? Foi o levantamento que eles fizeram. E eles pegaram e fizeram um levantamento da porcentagem por estados, né? Dos que mais matam. Pernambuco foi o estado onde aconteceu o maior número de mortes de LGBT, que foram, diante desses dados, foram 34. Em seguida vem São Paulo, com 29, Minas Gerais com 25, e empatados em quarto lugar Bahia e Rio com 20 mortes. A região Nordeste concentrou
43% das mortes, seguidas de Sudeste e Sul com 35% e Norte e Centro-Oeste com 21% das mortes. Então, assim, a gente vê que realmente os dados são alarmantes e que a situação tá bem crítica ainda, o que é de fato, assim, muito impactante, porque hoje em dia a gente tem tantas campanhas de conscientização, tanta gente falando, tanta exposição na mídia, como o Jeff acabou de falar, tantos cantores, tantos famosos falando, e a gente ainda tem todos esses dados alarmantes e gigantes, assim, digamos assim. Nossa, tipo, eu tava vendo ali, era pra um hétero negro, homem ou mulher, tanto faz, chamar a atenção, mais mulher, né, do que homem, chamar a atenção de um cara ou de uma guria, enfim, branca, sem ter aquela hipersexualização, sem a pessoa te ver como um objeto de desejo sexual, é muito difícil. E quando tu é gay, negro e afeminado, é bem mais, porque, tipo assim, normalmente os estereótipos, né, estão aí, né? Então, tipo, uma pessoa gay branca, ela quer outra pessoa gay branca pra, tipo, é mais fácil dela se introduzir, mais fácil, entre aspas, né? Tipo, porque é difícil, de qualquer jeito, mas, assim, a dificuldade de apresentar um gay negro pra uma família, tudo bem que aceita e tudo mais, é bem mais difícil, é bem mais sofrido, sabe? Porque ninguém quer ver, tipo, o seu filho com gay. Já começa daí. Porque já tem aquela coisa de querer ver ele casado com uma mulher e tal. E ainda gay casado com um negro. É pior ainda, sabe? Eu acho, assim, que a gente tem essa grande leva mesmo, e isso é um fato. Mas eu acho que nessa questão a gente não generaliza em si. Tipo, que é a regra que todo mundo não vai envolver, tipo, com homens negros e gays relacionados à questão da homossexualidade. Porque a gente vê bastante casais interraciais, assim, também, negros com brancos, assim, tipo, porque eu vejo, assim... Na comunidade gay eu não vejo. Eu vejo, assim, porque eu sigo muito no meu Instagram, assim, tem muito macho lá, né? Muito, né? Então, eu não tenho bastante macho lá. Eu não vejo, assim, mas eu acho que por mais por uma questão de você não acompanhar, tipo, a galera... Pode ser assim, isso. Mas eu digo que eu não estou dizendo que não exista isso, que realmente existe sim, porque é como se você acrescentasse mais um agravante. Além de gay, é negro. E então aí, entra a questão do preconceito racial junto com a homofobia. E eu tava vendo, assim, que, tipo, quando um negro, ele vai trazer pautas, né, das questões LGBTs mesmo, pra dentro do movimento negro, o movimento negro, ele tá mais, né, tipo, tem as causas já, né? Então, mais essa, normalmente, eles não levam tanto, assim, em consideração. E quando um gay negro vai trazer a pauta do racismo pra dentro da LGBT, pra dentro da comunidade LGBT, já tem as pautas ali, entendeu? Já tem com as suas preocupações. Então também ele se sente deslocado dentro desses dois grupos e é onde ele se sente sozinho, né? Inferiorizado dentro da própria comunidade. De todas as comunidades do qual ele se enquadra, né? Esse exemplo que tu deu ali do casal interracial gay tá passando na Malhação atual. Na Malhação atual tá tendo tem um casal gay interracial e eu não acompanho. Eu gostaria de acompanhar até mais, mas não dá, né? Questão do trabalho. Mas um dia eu saí do trabalho e eu vi bem a cena em que ele foi contar pro pai, foi apresentar pro pai. O namorado dele, então foi bastante impactante. O pai não aceitou, a mãe apoiou. Sim. Mas a questão da relação entre esse casal tá passando na Malhação. Então, né, a mídia tá começando a se abrir pra mostrar mais e não é aquela coisa estereotipada. Então tá bem legal, assim, entendeu? Assim, até esse ponto que a Tati levantou é importante, porque é aquela questão que a gente fala da questão de segregar mesmo dentro do próprio movimento, tipo, eu acho que a questão de ser gay é mais importante que a questão de você ser gay e negro. Entende? A questão de ser negro é mais importante do que ser gay. Então, tipo, é aquela questão da empatia de que todos lutam acho que por uma mesma causa. Então, quando a gente fala segregar, é justamente isso, é fazer essa divisão dentro
dos próprios grupos, tipo, o enfoque maior aqui é ser gay, não negro. Ou, o enfoque aqui maior é ser negro e não ser gay. Então, a gente tem que começar a desmistificar essas coisas. Trazer assim. os dois lados pra um juntar, só, entendeu? Né? Pra que se torne porque de qualquer jeito, dos dois lados estão morrendo. Todo mundo sofre, todo mundo morre. Né? Entendeu? Dos dois lados estão morrendo. Então, quando você não aceita dentro do teu movimento aquilo, você tá tirando grande parte das pessoas do movimento e é meio que, tipo, comparando assim com os héteros que fazem isso, ou com os brancos que praticam racismo, entendeu? E aquela questão praticam, são racistas, né? Acaba tendo sangue nas nossas mãos também, ó. Eu acredito assim, porque a partir do momento que a gente faz essa explosão, a gente acaba tendo sangue dessas pessoas na nossa mão também, né? Isso que vocês acabaram de falar, acabei de ter um raciocínio aqui, assim, sabe? Quando falou os dois lados estão morrendo. A gente luta por igualdade, mas a gente só vê um lado morrendo, né? Sim. O lado padrão não morre. É como se fosse uma guerra mesmo, de dois lados. E quando o Fábio fala o lado padrão não morre, não estão dizendo branco não morre e hétero não morre. Estão dizendo que branco não morre por ser branco e hétero não morre por ser hétero, entendeu? É isso que a gente quer dizer. Eu nunca vi um gay, tipo, matando um hétero por ele ser hétero. Não. Ninguém faz isso. Vamos agora às recomendações da falsa militante. Eu começo recomendando, então. Eu vou recomendar uma música. Vou recomendar duas coisas, né? Primeiro, uma música muito boa da Legião Urbana, Meninos e Meninas. É muito boa essa música, realmente. E outra é recomendar uma banda, Queen, ouçam Queen. Eu amo Queen. Eu assisti o filme deles. Preciso assistir. Lutou tanto tempo aí pela É sexual, né, gente? Sim. Então, essas são as minhas recomendações. Eu vou indicar Deixe-me Ver, Déjame Ver, Anitta. Ai, gays fãs da Anitta, não façam hater com a gente, tá? Mas, assim, a gente é bem fã, então bem raiva, né? Vocês não estão nesse patamar. Começa. Tem vários hookers. Somebody Jones. A música Flutua dele. Uma palhinha, vamos, uma palhinha. Uma sensacional. Canta aí, chefe. O que vão dizer de nós, seus pais e Deus e coisas tais? Quando vi rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção e flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Isso aí, Estamos contratando shows, hein? E é um filme que eu vou indicar o filme do começo ao fim. É um filme muito lindo que conta a história de duas famílias que foram constituídas de pais separados. E ali conta a história desses dois meninos que eles tiveram uma ligação muito forte desde novo. Eles eram considerados irmãos, né? Porque as famílias conviviam. O pai casou com a mãe casou com o cara e cada um já tinha seu filho. Então é um filme muito lindo porque depois os pais morrem e eles acabam, tipo, se virando sozinhos. E eles acabam descobrindo esse sentimento um no outro, assim. Então, sei que tem pessoas que vão dizer, incesto! Mas de fato eles não são irmãos, né? De sangue nem nada. Né? Mas tem aquela ligação de família, assim, porque os pais casaram. Mas é um filme muito lindo, conta uma história muito bonita, assim. De um sentimento que cresce, assim, como família e tal. E eles acabam depois de grandes descobrindo
isso de outra forma. Mas vale muito a pena ver. As minhas indicações de hoje são uma música que é Girls Like Girls, da Hailey. Eu não sei falar sobre o nome dela, mas procurem no YouTube. Ai, não sei cantar, mas eu gosto pra caramba. Você quer cantar, mano? Não. É aquela branca de cabelo curtinho? Não, Não é Halsey? não. É a Hailey. Hailey Kiyoko. Essa é boa. Ele que Yoko. Enfim, e eu vou indicar fanfic, né? Que eu li uma fanfic muito boa. Que era... Ai, caralho, peraí. Não! Que era uma fanfic que trata do relacionamento, né, aquelas meninas do Fifth Harmony, que são a Lauren e a Camila, que tem Checkmate, que é muito boa. Deixa eu ver aqui. E The Stripper. São fanfics muito boas e elas estão disponíveis no Wattpad. Então, quem quiser ler, fica aí a dica muito boas. Eu vou indicar Com Amor, Simon, porque é muito fofo. Eu preciso ler o livro, mas aí tá lá na promoção rolando. Na promoção não, no sorteio ou promoção? Sorteio. Tá lá rolando no sorteio, lá na página da Falso Militante no Instagram. Então, pra quem não sabia, já sabe agora, vai lá concorrer. E que é um livro muito bom. Quer dizer, não sei se o livro é bom, eu sei que o filme é bom, porque às vezes o livro é diferente do filme, né? E também quero recomendar a Liniker, que é muito foda. A Liniker é muito bom. Muito massa. Majur ela tem também. a Majur, a Glória Groove. Ai, agora é Groove. A Pablo Vittar. A Pablo Vittar. Isa. A Isa. A Ludmilla. A Ludmilla. Anitta não. Não, a Anitta fora. Vamos agora ao beijo da Chernobyl. Então, gente, meu beijo da Chernobyl da semana vai pra todas as minhas amigas sapatão, todos os meus amigos gay, entendeu? Todo mundo que é da comunidade, todo mundo aí. Beijo pra vocês tudo, amo todos vocês. O meu beijo da semana vai pras manas, né? Pras irmãs que estão passando por dificuldade nesse momento, por rejeição da família ou da sociedade, ou que estejam enfrentando dificuldades, que foram expulsos de casa, que não tem onde ficar. Nesse momento, sabe que vocês não estão sozinhos, que nós estamos aqui. A gente queria poder ajudar mais, mas Sim. infelizmente a gente também tem as nossas limitações. Quem sabe um dia, quando a gente for famoso, a gente não monta uma casa-abriga pra essas pessoas. Então, né? deixa eu te falar, eu achei aqui, ó, foi desenvolvida uma plataforma chamada Monamigs, que reúne pessoas dispostas a receber os LGBTs que foram expulsos de suas casas, então é bem legal. Então, assim, vocês não estão sozinhos, não estão desamparados. Vocês são mais fortes do que vocês imaginam. Vocês têm essa raça, essa luta pela frente. Não é fácil, mas a gente não pode desistir, que a gente tem que lutar pelas próximas gerações que vão estar aí. E um dia nós vamos lembrar que a gente fez parte disso, desse movimento, que a gente contribuiu de forma significativa. E eu espero que vocês fiquem todos bem. Beijo. O meu beijo da Chernobyl vai ser pra todas as pessoas da causa LGBT que lutam, né, pela causa. Pros que não lutam também, pra saber que tem muita gente morrendo pra você estar aí. E um beijo pra John, um beijo, John. Tá, meu beijo da Chernobyl vai pra minha mãe e pra John. Pra John? Pra minha mãe e um beijo também bem ácido, igual diria a minha amiga Sheila, bem na boca. Bem na boca, Beijo, bem Sheila. ácido pra todos os homofóbicos. E é isto. Voltamos semana que vem com mais episódio. Tchau, Beijos. Beijos. Bye bye. See you later, guys. Tchau. Parou.